Patologia, página 1, quinta linha. Poderia comentar a inteligência evolutiva da mulher utilizada para a superação das emoções exacerbadas pelas alterações hormonais? Sim, eu comentei na pergunta que a pessoa falou sobre o hormoniograma, né? Mas é você fazer uso da sua racionalidade, do autodiscernimento, para superar o processo somático. Porque a alteração hormonal, ela é uma disfunção orgânica, um processo somático da mulher. E a hora que você consegue entender, compreender esse contexto e usar a sua inteligência para não entrar, às vezes, nos mata-burros, nos melindres, que muitas vezes a alteração hormonal provoca, você consegue atuar com resultado mais assertivo e melhor. Então, é fazer o uso dessa inteligência para superar isso. No DAC, página 6, poderia abordar o item euforizaciologia? Desde 2008, quando acessei a conscienciologia, o sorriso não saiu mais dos meus lábios. E seu Murilo, aquele Murilo que escreve todo dia, ele que está falando. Agora, euforizaciologia. O sorriso, quando límpido, não combina com o soluço. A mãe sorridente, por exemplo, cria o filho sorridente. A alegria íntima é o motor da mega euforização, começando a se expor pelo sorriso e não tem preço. A pessoa que não sabe sorrir, não tem o hábito de sorrir, é o distímico, se insere entre as personalidades mais ignorantes que existem, pois o sorriso é o princípio básico de educação. Evitemos negar sorrisos. Então, o processo todo é esse. O nosso amigo Murilo já se encaixou no assunto desde 2008, já faz 4 anos. Agora, então, não tem volta. É daí para melhor. Eu vi, Renata, que você abordou bastante o tema da anticonflitividade, que é um tema também que eu tenho bastante interesse. Em particular, aqui na fatologia, na linha 7, você fala do desenvolvimento da anticonflitividade ao aprender a lidar com as alterações hormonais. Você acha que com a TPM o tipo de conflito muda? Ou ele só aguça? Eu acho que ele pode mudar e tende a aguçar. Por quê? Às vezes a gente confunde. A gente entra em TPM, tem determinada manifestação, muitas vezes patológica, porque a gente fica mais alterada mesmo, né? E aí você pode confundir isso como sendo algo seu. Então, por exemplo, eu tenho um temperamento mais forte. A hora que eu tenho uma alteração hormonal, se eu não compreender que aquilo é hormônio do soma, que não é meu, que vai passar, a tendência é colocar tudo, fazer tudo ser farinha do mesmo saco e passar a manifestar daquela forma. Quer dizer, você gera mais conflito. Gera mais conflito. Mas a minha pergunta é, a origem dos conflitos muda ou é a mesma? Porque a gente tem lá os nossos pontos fracos, né? Tem. Você percebe que há uma modificação, você começa a ter um novo ponto fraco ou é... Não, acho que não. Eu acho que a tendência é aquilo fortalecer, né? Aquilo e aí como é que se identifica assim, a questão do assediador, a questão do que é hormônio, enfim. Eu acho que pode, se a gente não tiver lúcida, pode até ser uma porta para assédio. Por quê? Porque você começa a pensar mal de você mesma, você começa a ter alguns tipos de melindres que você não teria. Se você não tiver lúcida, você acha que aquilo é teu e entra no buraco. E outras vezes a gente começa a cobrar as pessoas disso, que é o maior problema, né? O que você quer falar, Marcelo? Está com comichão aqui, tá? Estou tendo risos paralelos. É que tem também a questão da repetição num determinado período, né? Então, às vezes a gente chama atenção, mas você viu que esse período... Agora que você falou, eu vou contar. Então, o que acontece? Fica um padrão repetitivo, mais denso de conflito, né? Já que ele entregou, eu vou contar porque ele está falando isso. Então, o que acontece? Eu, durante muito tempo, achei que eu não tinha TPM, que eu não sofresse alteração hormonal. Por quê? Porque o meu padrão era irritadiço, eu era muito estressada. E aí eu comecei a trabalhar com alguns processos, tentar melhorar esse padrão.
E aí, em alguns momentos, eu tinha esses picos de estresse. Chorava e tal, aquela coisa toda que a gente sabe que é uma TPM bem desenvolvida, né? E aí eu falei assim para o Marcelo, eu falei, que estranho, porque eu não era assim, eu não, né, parece que isso acontece. Ele falou assim, que dia que é hoje? Eu me lembro, era no dia 17. Você já reparou que normalmente entre o dia 15 e o dia 20 você fica assim? Eu falei, não. Ele falou, isso é TPM. Gente, é ridículo, né? É vergonhoso, mas foi isso que aconteceu. Isso fazem menos de 7 anos, porque faz 7 anos e meio que a gente está junto. Isso então, assim, é coisa da mulher forte, né? Não era uma adolescente. A mulher forte não admite ser frágil, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Mas às vezes é tão intrínseco a mim que a gente não percebe. Eu afirmava que eu não sofria isso, que eu não sempre falei para todo mundo, até em casa. Não, eu não tenho TPM. E eu me achava por isso, tá? Porque eu não tinha alteração. Só que era um padrão patológico que eu me manifestava. Então, assim, ainda bem que foi percebido, né? Quer dizer que alguma coisa mudou, melhorou nesse padrão, que aí com a oscilação eu consegui começar a compreender. E aí que eu me interessei em começar a querer estudar os hormônios. Porque eu vejo que essa questão da mulher forte, né, que ela não quer usar o padrão da mulher frágil, manipuladora, por outro lado, se aumenta o número de conflitos. Sim. Porque você A não vai se manifestação posicionar existe, né? da maneira tradicional, né? E isso gera mais conflitos. Isso. Mas eu imagino que você já tenha adquirido Superado outras maneiras de... E Marcelo? Não foi? Então, como é que é isso, né? De você ser forte, mas ser delicado? Gente, há uma coisa engraçada. Eu não quero deixar passar, que eu sempre vejo nos detalhes aqui, né? Hoje é o Dia da Mulher aqui, esse sábado. 27 de outubro de 2012. Sabe por quê? Tem 4 coisas. O tema do verbete dela. Ela é mulher, por incrível que pareça. Aparece uma amparadora que é mulher, falando de vestido. Quem usa vestido é mulher. A única aniversariante que eles falaram é a Gena. Gena e Gina, na minha terra, é a mesma coisa. Então é ginossomática, é mulher. Veja bem. Outra coisa. O verbete do BAC é sorrisologia. Quem é que tem mais? Mulher. Então, ó, os homens aí, hoje não está para peixe. Eles estão até se Tem contendo, 4 né? itens plausíveis, né? Tem lógica. Há uma convergência de condições. Engraçado isso aqui. Né? Eu estou me sentindo muito bem nesse dia aqui com vocês. Renata, aqui na página 2, em tecnologia, tem 2 que eu ia pedir para você falar um pouco mais. A primeira, que é a técnica do megafoco assistencial ginossomático, e depois, na terceira linha, de baixo para cima, a técnica de sobrepairamento no convívio com androssoma. Isso eu acho que pode me ajudar. Tá. A técnica do megafoco, a gente comentou já, Sandra. O que eu quis enfatizar aí? Você não perder de jeito o seu trabalho assistencial. Então, manter o foco, usar aquele megafoco independente das interferências, das intercorrências, das extrapautas que possam acontecer. Então, às vezes, você está ali num trabalho assistencial sério e provavelmente a probabilidade é alta de ter contrafluxo para te tirar mesmo do veio, né? Então, você está lúcida em relação a esse megafoco, a sustentabilidade do trabalho que deve ser feito. Isso que eu quis enfatizar de megafoco, até na manutenção mesmo do próprio foco, porque a nossa tendência é ser mais dispersiva, aí já se desorganiza, já, né, mistura tudo. Então, é manter isso para levar o trabalho de jeito. E a técnica do sobrepairamento no convívio com androssoma é uma técnica que eu uso, né? A técnica de sobrepairar. Então, tanto às vezes no meu trabalho, ou principalmente em casa, não tem jeito, a gente tem que sobrepairar, entendeu? Tem que, às vezes, certas coisas fazer de conta que não está acontecendo, ou que você não ouviu, entendeu? Deixa passar, depois... Estão querendo te colocar numa fria, viu, velho? Então, assim, mas é sobrepairar mesmo, porque senão a tendência é a gente ficar irritada, aquilo muitas vezes até assim acaba o casamento, entendeu? Dependendo do nível da condição contrária na manifestação do androssoma, a mulher ela tem a tendência a criar muita expectativa.
com essa tendência, normalmente a gente tem muita frustração, né? Então, a gente precisa aprender a equilibrar isso, sabe? Tem um livro que eu trouxe aqui, ele é muito interessante, é do Samitiba, chama Homem Cobra e Mulher Polvo. Até na capa ele fala, divirta-se com as diferenças e seja muito mais feliz. Ele é muito didático, né? Apesar de ser autoajuda e a questão, né, da ciência convencional, ele assim faz a gente entender que o homem é diferente da mulher, entendeu? Então, assim, é engraçado, porque eu me manifestei durante quase minha vida toda querendo que o homem entendesse a mulher, entendesse uma alteração hormonal. O homem não vai entender a alteração hormonal, entendeu? Ele não passa por isso, ele não tem obrigação disso. Então, a gente tem que sobreparar. Nesse sentido, eles têm que sobreparar a gente, né? Quando a gente está aí toda alterada. Então, acho que é isso, é tentar, assim, sabe, desdramatizar, suavizar, trabalhar até com o bom humor, que eu coloquei ali na fatologia, que, né, no meu caso, estou desenvolvendo, então, a gente tem que sobreparar, porque senão é complicado conviver, né, Bê? Renata, aqui no ar, você pode falar um pouquinho, aqui, Luziânia, sobre o hormoniograma, não sei se você já falou, eu cheguei atrasada. Eu falei, mas eu falo de novo. Esse hormoniograma eu aprendi a desenvolver lendo esse livro aqui, Inteligência Hormonal da Mulher. Tá? O que me ajudou nesse sentido? Foi desdramatizar ou até compreender as alterações hormonais que a gente vivencia. Né? Então, até brinquei, mas foi sério, eu falei que o pessoal riu. Para mim, hormônio era só o médico que entendia, só saía alguma coisa no resultado do exame. E aí eu aprendi a desdramatizar e entender que a alteração hormonal ela pode ser estudada e entendida, independente se você está na área da saúde, que é o meu caso. Então, assim, nesse livro, ele aprofunda e separa de modo didático alguns tipos de hormônios e como eles influenciam na gente, nos nossos sentidos somáticos, psicossomáticos e no comportamento, como a gente manifesta isso. Vale a pena. Renata, você criou algum instrumento para fazer essa medição? Assim, você criou algum... Eu usei o diário que ele sugere aqui no livro, que é para fazer um hormonograma, ele é diário mesmo. Uhum. Mas eu fiz isso durante um tempo. A hora que eu consegui identificar esses traços e essa intervenção do hormônio, né, da alteração hormonal, daí eu parei. E aí você fazia registro das alterações emocionais? Como é que era? Que você registrava? Por exemplo, uma alteração, a gente inchar. Tem mulher que não incha, mas é comum você inchar. Isso é manifestação de determinado hormônio. Então, uma normalmente, manifestação a mulher, o que acontece? Baixa a autoestima dela, porque a hora que ela incha, ela sente que ela está gorda, nenhuma roupa serve e tal, aquilo gera um estresse. Entende? Então, você está meio encadeado o processo físico, psicológico e a manifestação desses traços. Tá bom. Tá certo, psicólogo? Obrigada. Renata? Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC
foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.